Olá, gente! Estamos começando um novo vlog que vai ser composto basicamente em faculdade, tirar os dentes do siso e guardar mais dinheiros. Vou começar um desafio financeiro. Hoje voltam, quer dizer, as minhas aulas da faculdade voltaram dia 2 de fevereiro. Hoje é 19. Eu ainda não fui nenhum dia. Mas, em minha defesa, esse semestre eu tenho aula presencial só quarta e quinta. E aí aconteceu que na primeira eu não fui, na segunda eu tive compromissos, na terceira eu tava viajando. E essa é a quarta. Aí ontem foi quarta-feira e não teve aula, porque era carnaval. E hoje é quinta-feira e eu vou pela primeira vez na faculdade. Então vai oficialmente não, vai voltar a minha rotina. Porém, ao mesmo tempo, temos desavenças, porque na semana que vem, na próxima quarta, daqui uma semana, eu vou tirar os dentes do siso. E aí, eu não vou pra faculdade nem quarta nem quinta, então vou ter que pegar atestado. Aí eu vou na outra quarta, que vai ser a primeira semana de março. Só que na quinta, dia 5, é meu aniversário. Então provavelmente eu também não vou. Enfim, é isso. Vida de faculdade, já começamos faltando muito. Mas pelo menos no siso eu vou ter atestado. E aí vamos nivelando, vai ser voltando à faculdade só um dia, o resto a gente vê depois. Eu estou levemente ansiosa para os meus dentes do siso, estou tentando não pensar nisso. É isso, vamos seguir a vida. Eu cheguei aqui no meu trabalho, são 7h56, eu vou tomar um café agora, vou trabalhar. Trouxe meu iPad para editar umas coisas também da minha viagem. Eu vou chegar em casa depois, me arrumar, faculdade. Amanhã eu tenho aula online, de sexta-feira eu tenho aulas online. Eu vou juntar tudo possível nesse vlog, vou juntar a leitura, vou juntar tudo, apesar de que eu ia falar que eu não tô lendo, mas hoje eu literalmente acabei um audiobook, porque eu esqueço que audiobook também é leitura. Eu tava escutando O Nariz, que foi na verdade um conto, eu terminei ele hoje, enquanto me arrumava pra vir pro trabalho. Foi legal, é sobre um homem que acorda sem o nariz. Não, é sobre um cara que acorda e aí tem o nariz num pão dele. Aí ele percebe que o nariz é do cliente dele, aí depois o cliente lá acorda sem o nariz. Aí ele vai atrás do nariz, ele vê o nariz andando na rua, vestido de farda militar. Aí ele fica tipo, você é meu nariz. E aí o cara fica tipo, não, eu sou eu. É meio absurdo, mas foi legal, foi interessante. Eu não avalio contos, então foi uma experiência. E é isso, agora eu vou trabalhar, importante, e fazer minhas coisas. Vamos falar sobre controle financeiro. Um dos motivos para eu estar gravando esse vlog é me motivar a gastar menos. Me motivar não, me obrigar, porque eu não posso mais gastar. Eu estou gastando muito já faz alguns meses. O meu maior problema estão sendo parcelas. Eu voltei a parcelar tudo, antes eu tinha dado uma parada. Tinha conseguido controlar isso, mas agora, nos últimos tempos, eu só liguei o foda-se e falei, vou parcelar e agora meu cartão tá com muitas parcelas. Eu preciso urgente começar a gastar menos e aprender a fazer isso. Então eu comecei a fazer um controle financeiro, um desafio pra mim. E pra vocês verem como é sério, eu até peguei um caderninho, coisa séria. E eu vou começar a me dar breves desafios e indo aos poucos até chegar no momento em que eu consigo fazer isso e tá na minha rotina e não precisar mais me forçar. Eu quero criar o hábito. Então, o primeiro desafio eu comecei ontem, dia 19.
de fevereiro e quero ir até o dia 1º de março. Vão dar um pouquinho mais de uma semana, que ontem foi quinta, então vai até domingo que vem. E eu fiz algumas regrinhas, porque eu tenho que gastar menos com besteiras e, na verdade, o meu grande problema também é gastar com comida. Uber, enfim. Aí eu coloquei algumas categorias que eu tenho que seguir, que seriam pegar menos Uber, esperar o ônibus, que acontece muito isso, geralmente na hora de ir embora no trabalho, o ônibus atrasou. Aí eu pego o Uber porque eu tô com preguiça de esperar o ônibus, porque geralmente eu tô cansada. Exceto em dias de faculdade. Igual ontem, eu tive que gastar com Uber pra voltar pra casa, porque o ônibus atrasou, só que eu precisava chegar, tomar banho e ir pra faculdade. Aí, nesse caso, eu realmente tive que gastar e aí estaria tudo bem. Mas se eu tenho um tempo livre, se é um dia que eu não vou pra aula, não tem por que eu ficar um pouco mais, não tem por que eu não ficar um pouco mais e esperar o ônibus. Comer o que tenho em casa, nem tudo precisa ser um banquete. Eu tenho muito esse problema de, tipo assim, tive um dia estressante, comida, coisas gostosas. Eu desconto tudo na comida. Eu preciso fazer mais coisas com o que eu tenho em casa, tipo, cozinhar mais, fazer mais receitas de café, mais receitas gostosas de almoço e parar de gastar com almoço, com café, enfim, com comida no geral. Você não precisa de doces para sobreviver. Eu diminuí muito o meu consumo de doces desde que eu comecei a passar mal de verdade com a intolerância à lactose. Porém, eu gasto ainda com chocolate, porque o chocolate não me faz passar muito mal. Então, às vezes, eu acabo comprando, mas eu não preciso. Não é um item de sobrevivência. Eu consigo viver sem, então diminuir. Você definitivamente não precisa de roupas novas e outros, que é, no caso, qualquer outra compra impulsiva que eu possa querer fazer. Entrei na Shopee e quero comprar uma coisa. Não, eu não preciso. E eu não vou gastar com isso. Então, eu vou atualizando vocês conforme eu for gastando. E é meio irônico eu estar falando isso quando eu acabei de voltar de um almoço. Mas eu não tenho muita defesa. Ontem, quinta-feira, eu peguei Uber. Eu paguei R$ 12. Eu tinha feito alguns gastos inegociáveis na minha semana que, assim, eu vou precisar fazer. Então, gastos permitidos. Que seriam as contas fixas, que hoje é dia 20, eu tenho que pagar algumas contas. Seria o Uber para vir do trabalho hoje, porque eu venho de mala, porque eu vou para casa do meu namorado depois. Então, nesse caso em específico, não tem como eu vir de ônibus. Aí eu pegaria esse Uber. Eu não ia gastar nada com comida, mas meu namorado disse que ele quer pelo menos um gasto de até R$ 60 pra gente comer alguma coisa. Então, eu abrir essa exceção e o Uber para voltar para casa dele, voltar da casa dele, porque ele mora em outra cidade e aí eu vou ter que pegar Uber. Então, até domingo, esses são os gastos que eu posso ter, nada mais. Aí ontem eu peguei Uber. Só que eu consegui compensar, porque hoje de manhã, que era para eu pegar o Uber para vir pro trabalho, eu consegui uma carona. Então ficou elas por elas. Porém, eu trouxe marmita hoje. E aí as minhas amigas falaram assim: vamos almoçar fora? Aí a gente tava meio estressada, e aí eu falei, só quero sair daqui. E aí eu gastei R$ 50 com almoço, e eu tô totalmente errada. E aí eu agora tenho que repensar e ficar de castigo, e atualizar vocês e sentir vergonha fazendo isso. Mas eu já comecei errando, só que não quero errar mais. Eu vou ficar atualizando aqui todos os meus gastos, eu espero que vocês gostem de ver isso, porque eu preciso parar de gastar impulsivamente. Eu preciso começar a me dizer não, né? Infelizmente, eu fico me tratando como uma criança birrenta. Pode ser uma oportunidade de pensar no. Pensa num bicho ansioso. Hoje é quarta-feira e eu vou fazer a extração dos meus dentes do siso. E eu tava ansiosa já nos últimos tempos, mas eu tava controlada, até porque eu tomo remédio pra ansiedade. Mas hoje eu tô um pouquinho ansiosa e com uma leve vontade de chorar. E eu só quero que chegue logo o horário pra eu acabar logo com isso e dar tudo certo. Mas eu tô meio não muito bem, porque eu tenho muito medo de tudo, basicamente. E é muito engraçado, porque antes de tomar o remédio pra ansiedade, eu tinha ansiedade em crises, né? Em crises de pânico, em
loopings de pensamento, mas agora os meus pensamentos eles ficam um pouco mais silenciosos, só que o meu corpo, ele fica muito mais agitado. Então eu percebo que, tipo, o tempo inteiro eu tô assim, eu tô andando de um lado para outro, eu tô mexendo o pé, e isso é muito estranho, porque a minha ansiedade agora se manifesta através do meu corpo, isso nunca tinha acontecido antes. Enfim, vamos falar de coisas boas, né? Eu terminei um livro final de semana, que era o livro que eu estava lendo na semana passada, que eu li comecei a ler na volta da minha viagem de Paraty, que é Uma Vida Bela, da Virginie Grimaldi. Essa edição é da Tag, eu recebi faz um tempo já, e ele tá na lista dos livros que eu tinha que ler em 2026, né, que no caso é o encalhado da estante. E eu sempre via todo mundo falando que era uma leitura muito boa, e falei, por que não? Vou colocar na minha lista porque eu tenho vontade de ler ele. E ainda bem, porque ele entrou na minha lista de livros favoritos da vida. Nesse livro aqui a gente vai ter a história de duas irmãs, a Emma e a Agatha, e elas cresceram juntas, ambas tiveram uma infância traumática, então elas meio que se aproximaram muito por conta disso. Só que nos últimos 5 anos elas não tiveram contato, então tem fissuras na relação entre elas. Aí a avó delas morre, e na verdade a avó delas era a pessoa mais importante da vida delas, e aí agora elas vão ter que ir até a casa da avó por uma semana para meio que dar uma limpada, pegar as coisas, e nesse tempo elas vão olhar para o passado e tentar colar os pedacinhos que faltam na relação delas. Então é um livro sobre traumas, é um livro sobre luto, é um livro sobre avós e avós. É um livro sobre irmãs, sobre a importância da sua família e sobre como é bom você ter pessoas com quem você pode simplesmente ser você mesma, apesar dos problemas. É um livro sobre coisas boas e ruins da vida, como é simplesmente a vida, e como a gente vai ter que crescer, mesmo sem querer, e como isso pode ser difícil. Eu me identifiquei com essa história por vários motivos. Primeiro, porque eu sou a irmã mais velha, e então eu me identifiquei muito com a protagonista, a irmã mais velha, a Emma. E toda a sensação, todo esse sentimento que ela teve de ser uma irmã mais velha, de ter a responsabilidade, de amar tanto a sua irmã mais nova e se sentir responsável por ela ao mesmo tempo. Eu me identifiquei muito sobre a questão do luto de avós e avós. Aqui, em específico, é um luto mais voltado para a avó, porém, eu perdi o meu avô ano passado, então teve muitas coisas que eu me identifiquei e também muito dessa relação de tipo assim, como elas ficaram preocupadas com a avó quando o avô faleceu. E foi uma coisa que eu senti muito, então foi uma coisa que me tocou demais. Foram sensações jogadas no papel. E esse era exatamente o livro que eu queria ter lido quando eu perdi meu avô, porque quando isso aconteceu, eu até tentei procurar alguma leitura que falasse sobre o luto, porque eu tava precisando, só que eu não encontrei e não funcionou. E esse daqui funcionou perfeitamente bem. Um livro triste, mas é um livro extremamente sensível, delicado, melancólico. É uma experiência maravilhosa. Eu fiquei, assim, muito apaixonada por ele. Ele entrou na lista dos meus livros favoritos da vida, que são basicamente livros que me fazem refletir muito e que mudam alguma coisa em mim. E eu terminei e escrevi uma dedicatória para minha irmã e queria que ela lesse esse livro também. E assim, belíssimo. É simplesmente incrível e eu recomendo que todo mundo leia. E eu quero ler outras coisas da autora porque falam que os outros dela também são muito bons. Então, de leitura foi isso. Eu terminei um outro livro ontem também, mas depois eu venho falar com vocês sobre, porque na verdade eu comecei a ler ele no e-book e eu viciei e li muito rápido. E eu terminei ontem à noite. Eu tinha até esquecido desse detalhe, porque foi tão rápido que eu li. Mas depois eu venho falar, porque hoje eu só quero esperar a hora da minha cirurgia. Olha, aniversário da Larissa. Junto, chama. Ó, a laranja que vocês estão usando.
gente. Atualização do meu vlog tardio, que eu meio que sumi e abandonei ele, mas está tudo certo comigo, tirei meus dentes. Tudo tranquilo na recuperação. Já tô trabalhando faz quase uma semana, já voltei pra minha vida, já comemorei meu aniversário. Não estou lendo. A questão da leitura ainda é uma questão por aqui. Ainda tô com a mesma leitura de um tempo, eu acho que eu entrei numa pequena ressaca literária, porque eu li muito em fevereiro. E aí, eu simplesmente não estou com vontade nem tempo de ler. Eu tô trabalhando bastante, tô fazendo bastante coisa, gravando conteúdo, gravando publi, enfim, muita coisa pra editar e não estou lendo. Mas eu vou continuar esse vlog porque eu sinto que ainda não teve o suficiente, posso colocar mais coisa nele. Essa semana não tem muita coisa pra fazer. Eu gostaria de terminar minha leitura atual, que é um livro de fantasia. Também vou fazer 3 anos de namoro. Esse é o evento da semana. Tenho aula, tenho faculdade normal, trabalho. Hoje é terça-feira. Algumas coisas pra gravar hoje e no geral é isso. Atualizações da vida são essas: muito trabalho, rotina, planejamento, controle financeiro. Tô tentando ser mais criativa. Quero falar sobre isso em algum momento, mas tô tentando ser mais eu. Eu tive um período em que eu sinto que eu dei uma perdida no meio do caminho, mas agora tô voltando a ser eu, a ser criativa, me vestir de uma forma que eu gosto também. Então é isso. E agora eu tenho que voltar a trabalhar porque eu simplesmente tô aqui na sacada do meu trabalho atualizando esse vlog porque a iluminação aqui tava bem legal. Hoje é meu aniversário de 3 anos de namoro. O Bruno, se você estiver vendo esse vídeo, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Feliz aniversário de namoro. E eu acho bom você estar assistindo esse vídeo e ter visto essa parte e depois comentar comigo, porque senão eu vou saber que você não assiste meus vídeos. Te amo. Vou dar um sorrisinho aqui, ó. Delícia! Estamos encerrando mais um vlog. Hoje é domingo, dia 15 de março. Eu acabei de tomar banho, estou de pijaminha. Eu passei o final de semana na casa do Bruno, voltei agora de tarde, aí cheguei, consegui arrumar meu guarda-roupa que eu tava precisando. Tirei algumas roupas que eu não quero mais, porque eu comprei umas coisas na Shein, e aí eu preciso colocar elas lá e não tava cabendo. E eu sempre gosto de fazer esse tipo de limpa pra deixar boas energias e só o que eu realmente uso e ver coisas que eu não estou usando. Esse final de semana eu terminei um livro, que foi o Super Catastrófico Passeio ao Zoológico. Eu gostei bastante dele. Foi a minha primeira experiência com o Joel Dicker, que é um autor de suspense. Só que esse daqui é infanto-juvenil. Ele tem, assim, um mistériozinho, mas é coisa de criança. Vai contar a história dessas crianças atípicas que tem a escolinha delas inundada e aí elas têm que ir para a escola de crianças não atípicas. E aí meio que a gente vai acompanhar essa aventura barra mistério delas. E é muito divertido, é muito engraçado. Eu amei essa experiência, foi uma coisa que eu tava precisando. Eu achei a escrita dele super fluida, eu gostei muito e fiquei inclusive com muita vontade de ler ele como autor de suspense mesmo. Eu acho que eu vou pedir pra Intrínseca no próximo mês alguma coisa dele. E assim, foi uma experiência muito fofa, eu dei 3,5 estrelas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, porque não tô a fim de falar sobre leituras agora. Mas eu terminei ele. Aí hoje eu terminei também A Face Mais Doce do Azar, que foi um audiobook que eu fiquei escutando essa semana, também gostei. E tô quase terminando um outro audiobook, eu tô escutando bastante audiobook essa semana. Eu tenho outras coisas que eu quero começar a gravar vlog. E acho que no geral é isso. Nas últimas semanas eu não vivi tantas coisas, mas eu tive
momentos importantes, tipo aniversário de namoro, que eu acabei ficando mais introspectiva, mas foram, assim, gostosinhos e coisas que eu amo viver. Eu amo o mês de março, ele é muito eu. E é isso. Se você assistiu até aqui e gosta dos meus vlogs, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, dar o hype. Me dá sugestão aqui de algum tipo de vlog que você queira ver, algum tipo de assunto que você queira que eu fale mais. E não se esqueça de me seguir nas outras redes também. E a gente se vê no próximo vlog.